Se você tem fibromialgia ou se você já recebeu esse diagnóstico de algum profissional de saúde, ou se você simplesmente acredita que você tem essa doença, esse vídeo aqui é para você. Fica comigo aqui até o final, que eu vou trazer informações super interessantes que podem mudar a forma como você lida com os seus sintomas e com a sua doença. Vem comigo! Se eu falasse agora para você que você não tem fibromialgia, será que alguma coisa mudaria na sua vida? Provavelmente sim. E por que eu estou te falando isso? Porque diversos estudos vêm mostrando para a gente que pessoas que são diagnosticadas com fibromialgia, elas consomem mais substâncias para controle de depressão e ansiedade. Elas têm mais incapacidade para fazer as suas atividades do dia a dia e elas também consomem mais analgésicos para controle de dor do que pessoas que têm os mesmos sintomas e não receberam esse diagnóstico. Ou seja, pensa em dois grupos de pessoas que têm os mesmos sintomas. Elas têm dor, elas têm fadiga, elas têm insônia, elas podem ter dificuldade de memória, de atenção. Ou seja, todos os sintomas característicos da fibromialgia, esses dois grupos de pessoas, eles têm os mesmos sintomas. Sendo que um grupo foi diagnosticado com fibromialgia e o outro grupo não foi diagnosticado com fibromialgia, apesar de ter os mesmos sintomas. O que esses estudos vêm mostrando é que as pessoas que foram diagnosticadas, elas têm comportamentos diferentes do que pessoas que não foram diagnosticadas. E esses comportamentos que eu citei aqui para vocês, de uso de substâncias analgésicas, uso de medicamentos para ansiedade e depressão, dificuldade para realizar as atividades do dia a dia, tudo isso causa um impacto muito grande no dia a dia dessas pessoas, trazendo prejuízos importantes para as suas vidas. E aí, o que é mais intrigante de tudo isso é que a gente tem outros estudos que mostram para a gente que 75% das pessoas que recebem o diagnóstico de fibromialgia, elas na verdade não têm a doença. É o que a gente chama de falso positivo. Então, essas pessoas, apesar de terem recebido o diagnóstico, esse diagnóstico ele é falso. E essas pessoas elas não atendem aos critérios diagnósticos da doença da fibromialgia. E eu quero explicar para vocês agora como que é feito esse diagnóstico da fibromialgia. Por que tantas pessoas recebem esse diagnóstico equivocado? Então, muitas pessoas acham que o simples fato de você ter dor generalizada, de você ter algumas características da doença, já é suficiente para você ser diagnosticado com ela. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona. Então, eu quero explicar quais são esses critérios para que uma pessoa possa, de fato, ser diagnosticada com fibromialgia de maneira correta, de maneira adequada. A primeira coisa que eu quero explicar aqui para vocês é por que muitos médicos e profissionais de saúde acabam dando esse diagnóstico falso positivo da fibromialgia. Então, o que acontece é que muitas vezes eles levam em consideração apenas alguns sintomas característicos da doença para fazer esse diagnóstico, ao invés de levar em consideração todos os critérios diagnósticos que deveriam ser observados para que esse diagnóstico fosse feito de forma criteriosa. Então, existem alguns critérios que já foram estudados e definidos para se fazer o diagnóstico da fibromialgia. Então, a gente não deveria se restringir a apenas alguns sintomas, porque o grande erro disso, da gente se restringir a alguns sintomas característicos da doença, é que existem diversas outras doenças que têm sintomas similares. Então, a gente pode acabar caindo numa armadilha
de diagnosticar uma pessoa com fibromialgia, quando na verdade ela tem uma outra doença que tem características similares, né? Então, se a gente pensar numa dor musculoesquelética crônica, se a gente pensar numa artrite reumatoide, num lúpus, essas doenças elas têm características similares ao da fibromialgia. E é por isso que ao longo do tempo foi sendo estudado e foi sendo estabelecido critérios específicos para que a gente possa fazer um diagnóstico correto. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses critérios diagnósticos da fibromialgia.